Você sabe qual que é a história de amor mais famosa, mais romântica de todo mundo? Se você pensou em Romeu e Julieta de William Shakespeare, você está correto. É uma história linda de amor que aconteceu aqui em Verona, na Itália. E eu tenho a honra de estar no local onde diz a lenda que tudo aconteceu. É uma história mundialmente conhecida e que muitas pessoas sonham em viver um amor como o deles. Só que a verdade que ninguém nunca te contou é que Romeu e Julieta não morreram por falta de amor, mas eles morreram por falta de comunicação. Uma linda história que poderia ter um desfecho diferente, que poderia ter uma continuidade, mas que foi interrompida antes do prazo, simplesmente por uma comunicação ineficaz. Então, sim, queridos, hoje, o tema da nossa aula é sobre o impacto que a comunicação ou a falta dela pode ter no seu relacionamento amoroso ou nos seus relacionamentos pessoais. Eu te convido a curtir aqui se você estava louco por um tema como esse e te convido a compartilhar com seus amigos que precisam saber disso, que precisam dessa aula, que precisam ouvir mais sobre esse tema. Para te relembrar, a história de Romeu e Julieta, que aconteceu aqui em Verona, diz o seguinte: eles eram de famílias rivais, de famílias inimigas. E num determinado evento, num baile, sabe quando os olhares se cruzam e é amor à primeira vista? Foi exatamente isso que aconteceu com eles. Eles se apaixonaram quando se viram. Porém, o problema era que as famílias não permitiam tal relacionamento. O que houve foi que eles resolveram ter um relacionamento escondido. Eles namoraram escondido de tudo e de todos. Só que Romeu se envolveu numa briga e nessa briga ele acabou matando o primo da Julieta. Foi aí que ele foi expulso de Verona. Ele teve que, por uma força maior, ficar longe do seu amor Julieta. E eles não aguentavam porque eles sentiam que nasceram um para o outro. O que eles fizeram? Julieta bolou um lindo plano que poderia ter dado certo. Ela decidiu que tomaria uma poção e essa poção faria com que ela parecesse estar morta, para que ela conseguisse sair da prisão em que ela estava, em volta da família dela, e enfim encontrar com seu Romeu e viver felizes para sempre. Mas o grande problema, meus queridos, foi que esse plano poderia ter dado certo. Ele foi inicialmente executado, mas a mensagem do plano não chegou até Romeu. Ou seja, ele não sabia do plano, ele não conseguiu ficar sabendo disso. Quando ele soube que ela estava morta, ele a viu. O que ele fez? Ele decidiu tirar a própria vida. Ela acordou a poção simplesmente depois de parar o efeito. Ela viu que ele estava de fato morto e ela também tirou a própria vida. Então, uma história que poderia ser um conto de fadas terminou numa tragédia porque a comunicação não chegou até o outro. A pergunta que eu faço para você agora é: será que a tua comunicação nos seus relacionamentos, ela é de fato clara? Às vezes, a gente age como a Julieta. Nós pensamos que o outro já está sabendo do que vai ser executado, a gente pensa que o outro entendeu o recado, que o outro sabe o porquê a gente está chateado, só que, gente, o outro não tem bola de cristal, as pessoas não sabem, elas só vão saber se você falar. Só que não é só sobre se comunicar, você precisa se certificar de que a outra pessoa entendeu, porque comunicação não é só sobre o que você fala, não é só sobre você emitir bem a tua mensagem. Comunicação é sobre garantir que o outro entendeu de forma assertiva. Você tem uma responsabilidade toda vez que você se comunica. Já aconteceu com você de você evitar expressar seu sentimento, expor sua opinião, ou por preguiça? Sabe aquele tipo de cara que fala: ai, eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar quieto, porque se eu for falar pra minha esposa, vai dar uma DR e eu tô com preguiça, eu não tô com um saco pra DR agora. Já aconteceu com você? Ou ainda, você acaba engolindo uma vez, falando: ah, deixa pra lá, não é nada demais. Engole outra vez e outra. E aí daqui a pouco, você sente que esfriou. E não precisava ter esfriado se você tivesse falado. Muitos relacionamentos começam a desandar por falta de clareza, porque às vezes a gente acaba engolindo pequenas coisas ou por medo de magoar, ou por preguiça, ou por simplesmente vergonha de falar ou achar que é besteira. Se te incomodou, não é besteira.
Se doeu de alguma forma, precisa ser resolvido. Agora a questão é como você expressa isso. Eu gosto de dizer que toda vez que você vai se comunicar, você precisa pensar como o outro lado pode receber. Só que você só consegue controlar a tua parte. Da tua parte, você pode se certificar de ser claro, de não comandar ou agredir ou ferir o outro. Você pode ter esse tato, esse feeling na hora de expressar, mas você precisa pensar também em como o outro absorve melhor a tua mensagem, como é que o outro vai entender melhor aquilo que você está falando. É lógico, eu estou falando aqui muito sobre relacionamento amoroso, mas isso serve para relacionamentos pessoais, para família. Quantas famílias foram destruídas porque o filho não interpretou de forma correta uma decisão de um pai ou vice-versa? Quantas famílias estão brigadas simplesmente pela falta de um diálogo? E agora eu quero chegar no ponto crucial desse vídeo e principal. Se você quer ter bons relacionamentos em qualquer âmbito da sua vida, você precisa ter a coragem de ter conversas difíceis. Porque para você sustentar uma boa relação, nem sempre as conversas vão ser agradáveis, nem sempre as conversas vão ser amenas. Muitas vezes você vai ter que se posicionar e dizer coisas duras pelo bem do relacionamento. Então, mais do que técnica, hoje eu não vou passar técnica nenhuma. Eu quero que você tenha a consciência de que se você quer manter o relacionamento, salvar um relacionamento, fortalecer um relacionamento na sua vida, você precisa ter a coragem de sentar cara a cara, olho no olho e ter conversas difíceis. Não tem outro segredo. Não é porque você tem habilidade de comunicação que você não vai passar por situações de intrigas ou até mesmo discussões. Isso faz parte de qualquer ser humano. Então, esse vídeo é um convite para que você reveja, para que você olhe tudo aquilo que você está engolindo ou procrastinando dizer e que você tenha a coragem de resolver as situações da sua vida, de ter as conversas que precisam acontecer em vez de ficar fugindo delas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, encaminha para os seus amigos que precisam dessa mensagem, curte aqui e aguarde que logo vem mais vídeos por aqui.